Olá, amigos do portal piauihoje.com. Nós estamos iniciando mais uma conversa aqui no nosso podcast, no podcast do portal piauihoje.com, o portal que conecta você ao mundo. Aqui nós fazemos jornalismo descontraído, é claro. Hoje nós estamos recebendo aqui nosso convidado, o advogado Alexandre Nogueira. Ele é especialista em direito eleitoral. Para participar dessa entrevista com o doutor Alexandre, também está aqui comigo o professor e cientista político Roberto John, que também é jornalista, tá? Quem não sabe, o Roberto John foi presidente do Sindicato Jornalista do Piauí, logo depois da redemocratização do país. Então, nós vamos tratar aqui com o doutor Alexandre sobre os crimes eleitorais, vamos tratar sobre eleição municipal e também de propostas e sugestões para melhorar a legislação eleitoral no nosso país. Ok? Doutor Alexandre, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Leandrão. Boa tarde. Bom, uma satisfação muito grande estar aqui conversando sobre esse assunto que está agora dominando esse momento que a gente está vivendo. Professor Roberto John, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Vamos aqui conversar. Porque eu estou andando muito pelo município e a gente está vendo muita coisa. Doutor Alexandre, os crimes mais comuns nesse período. A gente sabe que o crime que mais acontece na período eleitoral é a tentativa de compra de voto, né? Mas está acontecendo outro aí, desde há uns 4 anos, também negócio de um assédio eleitoral, que antes era mais complicado, não existia, né? Exato. Olha, Leandrão, a gente está na semana da eleição. E tem alguns crimes que são próprios deste período que a gente está vendo. E tem os demais que são mais comuns, ali há 45, 50 dias antes, que é quando começa ali a propaganda eleitoral, enfim, o período eleitoral propriamente dito. A partir daí a gente tem as classificações jurídicas, captação de serviço prático, que é compra de voto, né? Que às vezes a gente pensa que compra de voto é só se a pessoa receber. Tá, não, prometeu, já tá ali tipificado como compra de voto. Né? E aí as condutas vedadas, que são mau uso da administração pública, né? Em função do candidato A, B ou C, isso aí é um ilícito eleitoral. Agora, crime eleitoral, né? Tipificação penal eleitoral, nós vamos ver essa questão da compra de voto também é tipificada lá na legislação penal eleitoral. Agora, nessa semana, especificamente, o que a gente tem, além da compra de voto? A gente tem um tipo que é próprio, só acontece essa semana, né? Em outro período não acontece, que é o quê? Transporte de eleitor. O transporte de eleitor é um dos crimes mais comuns nesse período. Por quê? Porque você não pode transportar de maneira irregular. E aí, hoje estou sendo redundante, vamos dizer que é transporte irregular. É porque realmente, primeiro, para você transportar pessoas, precisa cumprir alguns aspectos da legislação. Aí nós vamos ter aí a legislação de transporte. Tem que ter se for interestadual, tem que ter a NTT. Se for intermunicipal, tem que ter a autorização da Secretaria Estadual de Transporte. Mas é fato por gado, né? Não é gado, é carneiro. Exatamente. Já começa aí. Então, se você está nesse período transportando pessoas de maneira irregular, e esse transporte ele é ligado a alguma campanha eleitoral, algum partido, isso é crime. Isso aqui é um crime grave do ponto de vista da legislação eleitoral. E esse ano nós estamos tendo também figuras novas, né? Que é o quê? Essa semana a gente teve, para mim foi o primeiro caso, estou 21 anos que eu volto nessa área, a primeira vez que eu vi medida protetiva para uma candidata a prefeito. Como assim? Medida protetiva, por quê? Ela, além de ser mulher, né? Candidata, e nós temos agora um crime novo para essas eleições, passado para essa agora, municipal primeiro, que é o quê? A violência de gênero. Que a pessoa, a candidata, só pelo fato de ser mulher, ela é atacada. Né? E então, a violência de gênero é um tipo penal novo. E eu, primeira vez, consegui uma medida protetiva. Para quê? Para proteger mesmo. Quem é a pessoa? É a democracia, veio segundo. Candidata a prefeito, candidata a prefeito. Primeira vez, o que estava acontecendo? Que todas as vezes que ela estava saindo de casa, ela estava sendo perseguida por pessoas, pessoas armadas,
pessoas mal encaradas, intimidação assim, claríssima, a céu aberto. Pessoas que são ligadas à adversária política dela, que ela é uma candidatura de oposição, pessoas que têm cargos no poder municipal. Então, assim, é uma novidade para essa eleição. Eu gostei do caso desse lá em Parnaíba também. A deputada Gracinha Santa foi acusada de perseguir lá e assediar uma família de um cidadão lá que ele resolveu aderir a uma candidatura. Então, é novidade para essa eleição. E é muito importante. O juiz de Pedro II deu a medida protetiva para que, se mantivesse uma distância no mínimo de 200 metros, pelo que aconteceu depois da eleição do juiz, essa distância tem que aumentar. E as forças policiais têm que agir para fazer cumprir esse tipo de decisão. Nesse caso aí é um caso inédito no Piauí. O Piauí é inédito nesse caso. Para mim, eu não tinha visto ainda. Mas olha só uma coisa que está ocorrendo aí. Como é que você vê aí? É um outro tipo de crime que é a compra em si, mas agora usando o Pix. O Pix, eu costumo dizer o seguinte, quando a gente vai lá no início do ano, ele fica mais difícil de identificar. O Pix é o inimigo candidato. O Pix é o inimigo candidato. Mas eles usam o artifício para mandar o Pix. O Pix só atualiza o candidato. Porque o Pix é o seguinte, o Pix é uma declaração. É um documento formal de que um valor financeiro saiu de um lugar e foi para o outro. Então, o que eu digo sempre, eu dizia lá atrás, as pessoas antes de abrir, olha, por mais que você esteja fazendo um Pix para uma pessoa, com um firme, com uma finalidade ilícita, você não sabe o que vai acontecer daqui a 3, 4, 5, 6 meses. Então, isso pode gerar uma dor de cabeça. E, realmente, o Pix, se o candidato ele não tiver o devido cuidado, usando terceiros, pode gerar, se usar terceiros, também pode ser identificado. Como identificar. Agora, doutor, me diga uma coisa. A Justiça Eleitoral está preparada para fazer essa fiscalização, para esses desafios? O Ministério Público Eleitoral tem a condição de barrar esses crimes? Eles têm uma parada para investigar. A estrutura de investigação da Justiça Eleitoral, ela tem no seu escopo a Polícia Federal. Então, eu já vi vários inquéritos policiais que iniciaram a partir dessas situações que são agora da Justiça Eleitoral e a Polícia Federal, ela age. O Ministério Público Federal, porque muitas vezes um ilícito, ele tem tanto ali o lado da Justiça Eleitoral quanto da Justiça Comum. Então, como está envolvido na administração pública, pode ter ali a conexão eleitoral, mas pode ter a conexão da improbidade administrativa e pode ter a conexão do crime com a administração pública. E os caras ainda se arriscam a cometer esses crimes, tá vendo? Então, tem uns caras que sabem que não está com fiscalização. Olha, eu posso dizer assim, com toda certeza que está piorando. Está piorando. Sendo muito claro, muito sincero. Está piorando. Mesmo com toda essa fiscalização. Mesmo com toda essa fiscalização. Perder o medo. Eu entendo que as pessoas elas não estão assim, com esse cuidado. Alexandre, isso não implica uma questão mais estrutural da própria justiça, por conta da impunidade, tanto a eleitoral como também a comum. Na medida em que nós temos vários prefeitos e gestores públicos que são condenados, eles entram com a liminar, eles sabem que cometeu, mas está com a liminar, protegido pela liminar, e continua até ser eleito. Depois de eleito, diz que dificulta o processo. Agora, deveria dificultar. A gente tem alguns casos cabrosos aqui no Piauí. Casos de candidatos com decisão transitada julgada sem ter sido executado. Então, assim, a decisão transitada julgada há anos e que o Ministério Público, enfim, o quem de direito, não agiu, e aí está lá a decisão e ela não está sendo cumprida. Ou seja, o cara foi caçado permanece no cargo. Ele recebeu uma condenação, se a condenação tivesse sido cumprida, já estaria fora do cargo, né? E por conta da inércia de algum agente desses, ela não foi cumprida. Não é o caso, não, são alguns casos. Mas é comum ou é raro? Não é um padrão. Não é um padrão, mas assusta porque são coisas de conhecimento público e notório. E eu vejo assim que não há uma estrutura para quê? Primeiro,
A Justiça Eleitoral ela avançou muito para ter conhecimento de decisões que tornam o cidadão inelegível ou com direitos políticos suspensos, etc. Só que, internamente, eu entendo que pode haver uma estruturação melhor, uma organização, uma cobrança dos agentes, entendeu? Das autoridades, das instituições, para quê? Para que isso aí, quando não ocorrer, isso tem que ser punido. Tem que ser punido. E não há punição. Isso é uma grande verdade. Quando esse tipo de situação acontece, se caminha muito para o lado da independência institucional, enfim, e acaba que isso não é considerado um ato de disciplina, por exemplo. Né? Então, acaba que não há punição. E nós precisamos avançar, sim. Precisamos avançar na legislação. A legislação. Como que o caso está transitado em julgado, questão do Fundeb, que é crime federal, transitado em julgado, a pessoa entra com uma liminar, ganha uma liminar, é candidato, e é muito estranho, porque... Há compadrio isso? Não sei. É que não há compadrio. Cada situação pode trazer ali alguma nuance técnica que vai dar margem para isso. Por exemplo, esse ano nós tivemos muitas decisões judiciais vindas do Supremo por conta da ausência de regulamentação no Instituto da não percepção penal, da acordo de não percepção penal e não percepção penal. Não está regulamentado. É uma lei de 2021, não é uma lei tão... E eu me lembrava dessa lei, o que o que acontece? Veio a lei, o Ministério Público tem um entendimento a respeito da possibilidade de se firmar acordo de não percepção penal, e esse entendimento ele começou a ser questionado. E chegou ao Supremo, mas o Supremo não definiu a questão. Não teve julgamento com a repercussão geral ainda. Existe uma indicação de repercussão geral. E nesse meio tempo aí, 3 anos, o tempo vai passando, um Congresso não regulamentou, não tem interesse, também não tem. Essa é uma grande verdade. E aconteceu que muitas pessoas que estavam ali com algumas condenações, elas tiveram a possibilidade de arguir. Olha, não me foi oferecido uma coisa de não percepção penal, pela lei eu tenho direito. Então, tivemos centenas, acho que eu diria até milhares de decisões que, por conta dessa fundamentação, onde é que está o erro? Tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Judiciário. Porque é uma ação, no meu ponto de vista, é uma questão que tem que ser resolvida. Porque todo mundo tem que ter direito realmente à possibilidade de um acordo de não persecução penal, principalmente quando o crime ele é um crime, vamos dizer, com a pena pequena. Né? Muita gente aí com pena de 6 meses, 1 ano. Você tem que ter esse direito, né? De tentar fazer um acordo de não persecução. E o fato só te interrompendo, o fato da lei ter vindo depois não retira esse direito da pessoa. Por mais que o Ministério Público tenha de maneira contrária. Tá? Então, assim, era muito melhor que o Ministério Público tivesse organizado. Olha, vamos agora já está se organizando, né? Agora está se organizando para dizer, olha, vamos tentar suprir isso aqui para não ter um motivo depois ali de alguma inunidade. Tem casos em que a pessoa está para liminar, encerrou tal dia, o julgamento foi depois de encerrada a liminar, tendo terminado o prazo. Isso não age para um amparo declaratório? Há margem para muitos questionamentos. Inclusive, o que acontece na legislação hoje? Se o candidato ele tem uma liminar e ela cai, ele pode perder o registro de candidatura. Pode perder o registro de candidatura. Então, assim, dá muita margem. Mas aí tem margem também para a questão da agilidade. A coisa agora bem recente, será que tem tempo? Dá, né? Eu entendo que a legislação tem que mudar, Roberto. Para quê? Para que esses casos eles sejam prioritários. Né? Tem que ter prioridade. Como é que eu estou ali, um caso, falando aqui de um caso concreto, como é que eu tenho um caso ali que ele está há 2, 3 anos sem solução no âmbito de um tribunal, passando por 1, 2, 3 relatores, né? E não tem solução, chega a eleição, não tem solução. Assim, é incompreensível para a pessoa comum. Vamos lá, aquele cidadão médio que não tem entendimento de lei, nem tem a obrigação de ter, mas ele não consegue entender isso. Confuso. Ele não consegue entender, é impossível entender. Nossa, como é que demora 1, 2, 3 anos? Como é que eu tenho um processo que anda ali igual foguete, como foi o caso do Lula,
que andou rapidamente, 2 anos perdeu todas as instâncias. Aí tem questões que duram 10 anos, 15 anos, 20 anos. Né? Então, assim, é incompreensível. E eu acredito que as instituições elas precisam caminhar para resolver essas coisas. Precisa ter prioridade na solução desses processos, né, desses problemas. Você está aqui no portal piauihoje.com, nosso podcast hoje, nosso entrevistado aqui é o doutor Alexandre Nogueira, ele é advogado, especialista em direito eleitoral, está dando uma aula aqui para a gente. Ajude a gente a fazer nosso trabalho. Aperte aí no sininho aí embaixo, né? Deixe o seu like, né? Compartilhe com os amigos para ajudar a gente a fazer nosso trabalho. Nós estamos também aqui nesse bate-papo com o professor Roberto Dom, né, que também é jornalista. Doutor Alexandre, você estava falando aí de coisas que prescrevem, agora a gente está vendo a discussão no Congresso Nacional, em Brasília, principalmente, a questão do anistia para os caras que cometeram aqueles crimes. Como é que você avalia essa legislação nesse aspecto? Olha, eu queria qualquer mudança na legislação infraconstitucional que diga respeito àquele tipo de crime, né? Aquele tipo penal, e que se traz de anistia, ela é inconstitucional. Porque ali é um crime contra a democracia. É contra o sistema gravíssimo. Ele é contra o sistema democrático. É contra o Estado democrático de direito. Quem é o sujeito passivo do crime? O Estado democrático de direito. O sujeito passivo, para quem não sabe, assim, contra quem é? Quem é ali a vítima? Quem é a vítima? Quem é que está sendo atingido? Não tem os crimes contra a mulher? Por exemplo, assim, feminicídio, enfim, essas coisas. Pronto. A consequência política disso é exatamente a reincidência aí naturalizada. Exatamente. E aí nós não temos mais então, assim, se você anistiar, volta a se cometer. o cara está anistiado e aí o golpe. Quais são as bases de uma república, as bases de uma nação? Uma delas é o Estado Democrático de Direito. Porque se você não tem um Estado organizado dessa maneira, as pessoas elas tendem a ter menos participação nas decisões governamentais. Né? E por mais que exista quem entenda de maneira contrária, mas é algo inegociável num sistema constitucional como o nosso. Né? E nós temos uma Constituição que estabelece quais são as bases do Estado, né? E coloca a democracia como nosso sistema de governo. Então, assim, é uma coisa inegociável. Eu entendo que uma modificação legislativa certamente vai chegar no Supremo e há uma possibilidade imensa dela ser considerada inconstitucional. Alexandre, você estava falando aí dos crimes eleitorais, de ilícitos eleitorais. Nesses últimos anos, nós temos percebido um novo, não sei se surgimento, mas pelo menos está mais forte, a questão da violência política, né? Nós estamos assistindo crime de violência política. Como é que você está avaliando essa situação nas eleições municipais no Piauí? Você que acompanha aí a eleição em todo o estado. Olha, eu estou vendo muitos casos de violência de gênero, principalmente. Que é um aspecto que a legislação... É nova essa é uma figura penal nova. Ela também iniciou na eleição passada, em 22, e agora para a eleição municipal a primeira vez. Então eu vejo muitos casos, né, e a gente procura, na nossa atuação, levar ao conhecimento do Ministério Público para que haja realmente, depois das eleições, a devida punição. Para esclarecer bem, porque começa a crime de violência de gênero. Violência de gênero. Vamos esclarecer isso. Está acontecendo isso, é novidade, como é que isso se dá? Pode se dar de várias formas, né? Tanto pode ser o gênero masculino quanto feminino, mas acontece muito mais com as mulheres. Muito mais com as mulheres. Primeiro, você diminui... Pelo fato de ser mulher, o cara vai lá, xinga, ataca, ameaça, diminui a condição da candidata só pelo fato dela ser mulher. Né? Então, assim, usa de expressões machistas, entendeu? Ameaça, coloca que ela não tem condição de fazer isso ou aquilo. Tudo isso é violência política de gênero. Né? Então, essas nuances, eu acredito que elas devem ter uma atenção toda especial da justiça, principalmente depois das eleições. São crimes que não geram prisão em flagrante, não são crimes ainda graves o suficiente para que você veja aí detenções, prisões, etc. Mas no âmbito da campanha eleitoral está acontecendo demais, eu acredito que nos próximos anos nós vamos ter uma atenção toda especial e que isso daí vai se definindo
e cada vez mais a participação da mulher seja mais respeitada. Então, você que é estudioso aí da legislação eleitoral, né, da nossa Carta, da Constituição e tal, que avanços, que sugestões se pode dar para melhorar, em que áreas, se melhorar essa questão da legislação eleitoral para evitar tanto o cometimento de crimes por candidatos, por partidos, por políticos, como também por eleitores, né? O que se pode melhorar? O que se pode para punir e para que a democracia seja fortalecida? Tem muitos pontos que merecem ser revisados. Por exemplo, as questões referentes à prestação de conta. Né? Eu tenho tanto lado assim, do exagero como da ausência de ação do Estado. Esse caso das prestações de contas é um dos casos que eu gosto de citar, que é necessário uma revisão da legislação. Porque é inconcebível que você retire o cidadão de uma disputa política, porque há 4 anos atrás, ele, o partido dele, enfim, depende da situação, mas ele não prestou conta. E você retira a possibilidade dele prestar conta a tempo, né? E daí resolver essa situação. Então, assim, para mim, eu vejo tem uma certa falta de lógica nisso. Porque a pessoa, ela pode sim, depois de ter não prestado conta, prestar conta extemporaneamente. E daí, sanar aquele problema. A não ser que tivesse uma situação muitíssimo grave. Que a pessoa não apresentasse nenhum documento, que a pessoa simulasse, que a pessoa falsificasse. Tudo bem. Mas o que a gente vê, na realidade, dos municípios, principalmente, né, Brasil afora, é uma falta de estrutura, é uma falta de atenção dos partidos políticos, muitas vezes até desconhecimento, né? E quando é que a pessoa ela se preocupa com essas situações? Quando ela chega perto da eleição. Ela chega perto da eleição, ela vê que está com aquele problema e tenta resolver. Esse é um caso que não tem mais solução praticamente. A não ser que haja uma nulidade, enfim, raros casos você consegue. Fundo eleitoral. É bom, é ruim? Eu vejo com bons olhos. É melhor você saber a quantidade de recursos que está destinado para isso, para onde é que ele vai, como é que está sendo utilizado, do que você não saber. Né? Então, assim, o valor é grande? É grande. Mas eu entendo que quando passa pelo fundo eleitoral, tem mais atores ali, institucionais, para poder Não, mas mesmo tendo fundo eleitoral, não tem candidato que, além do fundo eleitoral, ele usa recurso e a justiça não consegue saber se é o fundo eleitoral, se é dinheiro de campanha, se é... Acontece, eu cito muitos casos, que é muito comum nesse período, que é o seguinte, você vai fazer uma motocicleta, uma carreira no interior, e de repente tem milhares de carros, motos, etc., e você vê a movimentação do posto de gasolina, você vê que está tendo distribuição de combustível, entendeu? E aí... Como pegar, né? Não, que dá. Agora, eu cito esse caso que é muito comum. Se vê de baixo. É comum. Agora, se tivéssemos ali uma regulamentação melhor, fiscalização maior sobre essas questões que são comuns, ficaria mais difícil. Eu cito sempre que quando isso acontece no início da eleição, o papel do advogado é o quê? Assim, instigar ao máximo para que você consiga produzir prova para demonstrar que ali teve um ilícito. Porque quando a gente faz isso no começo da campanha, o que acontece? Não tem mais esse tipo de evento. O pessoal muda para fazer bicicletada, caminhada, aí já não tem mais. É um efeito prático. Uma coisa que está acontecendo aqui também, vários tipos de cumprimentos entre o núcleo duro da Prefeitura Roma, que sabe todas as questões do prefeito. E ele está denunciando isso publicamente, dizendo que foi tanto do Fundeb, tantos bilhões disso, tanto do Covid e tal. E que importa em coisas de 6 milhões, não sei quanto, que ele diz na denúncia que é. Mas ele estava dentro e sabe que isso aí não é uma prova. Sim, é uma prova. Porque assim, as contas vedadas, elas não são só no período eleitoral. A gente tem contas vedadas. Nesse caso, é possível de se retomar isso como uma denúncia? Sim, com certeza. Porque se tem doação. Retroativo, no caso. Sim, porque assim, foi no ano da eleição. No ano da eleição, a gente tem uma figura nas contas vedadas que ela é proibida a partir do dia 1º de janeiro. Né? E você que é da área social sabe muito bem. A questão, por exemplo, do uso de programas sociais. Né? A gente teve um caso agora recente aqui de um município que inflou o seu bolso social
né? E sem lei prevendo. Então, todas essas questões que implicam em doação de benefícios, bens, valores, tudo isso é proibido no ano da eleição, né? Agora, é óbvio que tudo tem que ser interpretado de maneira inteligente e razoável, né? Se são situações, por exemplo, Semana Santa, que sempre tem aquelas questões referentes à doação, à cesta, à peixe, etc. É uma coisa tradicional, não vai influenciar no resultado da eleição, né? Agora, o que eu não posso é ter ali, de repente eu tenho... Dia das Mães. Exato, Dia das Mães também é tradicional. Eu não posso é ter um padrão de comportamento para determinada cidade, de repente, porque é ano eleitoral, eu multiplico ali por 10. Aí eu posso ele foi buscar o dinheiro que veio para a Covid, que teria sido utilizado politicamente. Durante todo o mandato. Isso é o que a gente chama da possibilidade de efeitos prospectivos. Eu tenho uma atuação aqui da administração e aquilo ali vai gerando efeitos prospectivos e pode chegar até a eleição. Tanto do ponto de vista do abuso político, como também financeiro. Doutor, você está acompanhando de perto a questão da política, da eleição. O tribunal deve estar, deve estar lotado de processo, deve ter muita denúncia. Muito. Esse período agora é o período do julgamento dos registros de candidatura, né? Por exemplo, hoje só tem sessão, todo dia tem sessão. E tem muitos, o que a gente está vendo, assim. Uma coisa assim, que até estava falando aqui de mudança de legislação, é algo que, para mim, precisa avançar na questão das pesquisas. As pesquisas de volta. Da maneira que está hoje, a maneira que está hoje, tem muito pouca regulamentação, despreparo, no meu ponto de vista, existe um despreparo exato, das instituições em lidar com as coisas. Eu vejo uma omissão, por exemplo, não que não façam nada, mas é porque, para mim, deveria ser muito mais atuante que o Conselho dos Estatísticos, sabe? Porque fiscalização mais rigorosa. Fiscalização mais rigorosa, né? Estabelecer diretrizes mais precisas do que tem que ter uma pesquisa eleitoral. Porque assim, o que a gente vê, a gente está chegando na segunda eleição. Hoje qualquer um faz pesquisa eleitoral. Está banalizado, né? Está banalizado que o problema, a questão dos desvios estatísticos, o que nunca se definiu, como é, o que acontece numa pesquisa, você pode identificar um desvio estatístico. Eu sei porque eu tenho experiência, mas um agente da justiça, nem todos eles vão saber. Como é que age? Como é que age, onde é que tem, onde é que aquela pesquisa ali você consegue identificar que ela vai dar um desvio, né? E eu penso que precisamos avançar demais nisso. Eu não sou a favor de não ter uma proposta aí há um tempo atrás, para até mostrar no Constitucional depois, que era na segunda eleição não ter pesquisa. Não é por aí. Mas tem muita pesquisa que, tipo, você vai lá, só um exemplo prático, né? Você vai lá, pega lá as regiões pesquisadas, aí de repente uma parte da cidade está fora. Aquilo está dizendo estatístico. Você sabe que uma pesquisa não vai retratar a realidade. Entendeu? Então, isso é só um exemplo, né? Eu não nem entro tanto nas nuances técnicas, mas assim, por exemplo, no meu entendimento, deveria toda a pesquisa, antes de ser publicada, deveria ser anterior à divulgação da pesquisa, a disponibilização dos locais onde ela foi feita. É auditada completa, desde o início. Dá essa possibilidade de sindicabilidade, entendeu? Da pesquisa. Mas o que eu entendo hoje a legislação diz que é 24 horas depois. Não tem que ser no dia. Não tem como você publicar uma pesquisa, no meu ponto de vista, você publicar uma pesquisa sem que as pessoas que vão ser alvo daquela pesquisa, vamos dizer assim, que é aquela população daquele município, não saibam onde é que foi pesquisado. Aí só 24 horas depois, se 24 horas depois você descobre que metade da cidade foi pesquisada, a pesquisa está publicada. Eu estou dizendo, perspectivas no âmbito da política, no âmbito da legislação eleitoral. Por exemplo, está sendo discutido agora o fim da reeleição, inclusive uma proposta do senador piauiense Marcelo Castro. Ficaria a eleição mandato de 5 anos, né? Tem direito à reeleição. Isso, qual é a sua opinião? Eu entendo que torna a campanha mais barata. Efeito prático. Torna a campanha mais barata. Esse é o primeiro efeito prático. Efeito prático. O outro efeito, você tem uma condição de desenvolver políticas nacionais de uma maneira mais organizada.
Porque eu posso ter uma organização nacional, no âmbito federal, estadual, municipal, os partidos políticos possibilitam isso. Né? Então, seria em termos de prazo mais definido, porque era na perspectiva de um segundo mandato, isso gera toda uma. A disputa na reeleição gera muitos problemas para a administração, de uma maneira geral. Então, o fim da reeleição, ele tiraria esse efeito de que muitas pessoas entendem que podem ultrapassar os limites legais para tentar se reeleger. Aconteceu na presidência há 10 anos atrás. Tanto o estudantes foi elegível por conta de passar esse limite. E também aconteceu aqui no Estado, no ano passado, no município acontece todo o tempo. Por quê? Porque há ali uma coragem maior de ultrapassar aqueles limites para tentar se eleger do poder. Então, isso ajuda. Agora, também tem o outro lado. Né? Eu, particularmente, sou favorável. Sou favorável para que tenha a unificação das datas. Né? Acredito que traz, entre pró e contra, eu vejo que o pró vence. Mas também tem os contras. Que, por exemplo, você perde um pouco a perspectiva de alternância de poder entre as instâncias. Né? Então, eu posso ter aqui um governo de um partido, mas ele é principal cidade de um estado, pode ser de outro. Né? E tem que haver aquele diálogo institucional, tem que perde também essa possibilidade de você mudar. Por exemplo, eu estou satisfeito no governo estadual, vou voltar aqui no município e outro para ver se a coisa muda. Então, tem essas nuances. Mas eu entendo que com uma maturação institucional tende a melhorar. Mas tudo partindo do fim da reeleição. Então, essa questão do cara estar hoje no partido, aqui, abre outro partido aqui, já vem para deixar partido num dia, abrir outro no outro, o cara fica muito. Eu ia falar exatamente sobre isso aí, porque o Centro Partidário Brasileiro, ou tem uma modificação definitiva, uma mudança de que tem algo que você tenha clareza do que o sistema é esse, ou então nós vamos ficar sempre nessa situação, não só do que ele está falando, mas de outros problemas que são decorrentes disso. Né? Você não tem um padrão de que determinado grupo político tem um programa, tem uma ideia, tal, e que a população identifica. Né? A mudança, a alternância de governo seria mais o que tem mais vantagens concretas para o eleitor, mas você teria um padrão de algo, vamos dizer, não. Um democrata nos Estados Unidos, democrata até está, um republicano também. Mas fica uma faixa no meio entre eles que vão definindo de acordo com o que tem de um interesse de Estado. Coisa mais. E aqui no Brasil nós estamos com 30 e poucos, né? Nem me lembro mais. Mas eu entendo que nesse aspecto a gente deu uma melhorada. Precisa melhorar mais, mas temos uma melhorada. O cenário, por exemplo, hoje, né, a gente vive pela primeira vez, porque a eleição passada foi muito atípica da municipal por conta das efeitos da pandemia, né? Então foi muito complicado, o calendário mudou, enfim, muita coisa assim que foi diferente. Então a primeira vez que a gente teve a liberdade, a ausência de coligação para eleições municipais foi essa. Então você vê que nós já tivemos uma mudança de comportamento. O Senado estava mais ou menos definido ali em abril. Há 12 anos atrás, como era, o Senado chegava na véspera da eleição, você não sabia quem estava reunido com quem, coligado com quem. Então, assim, já considerando isso, estabilizou um avanço, ele foi muito bom. E ele está na distribuição também do partidário, a legislação hoje ela obriga que o partido tenha um resultado nacional. Ele tem que ter no mínimo ali cerca de 10 deputados federais. Tem que ter uma bancada mínima na Câmara. Exato. O que acontece? Todos os partidos vão perdendo representação, enfim, voto, né? Eles vão buscando se unir com outros. Você é um especialista em direito eleitoral, e isso implica na própria política de como se define. Há uma tendência de que, uma teoria que não foi aplicada, talvez poucos países aplicam isso, de que terminou o mandato daquela legislatura, zerou o processo eleitoral. Não importa quem teve representação nesse mandato que zerou, acabou. Por que essa discrepância do PSTU não tem direito, porque não teve representação, porque a representação foi para aquela legislatura que passou? Não é uma distorção, não é uma injustiça do ponto de vista da formação dos partidos. Dos partidos, nós também damos acesso ao direito a tempo de televisão,
Porque você zerou a eleição, zerou. Terminou o mandato no dia 31, mas você faz uma eleição agora que está zerado o jogo. Todos teriam que ter na mesma. Aí, não tem representação, não tem, não sei o que, não tem. E aí vai definindo quem tem direito a fundo eleitoral, quem tem direito a tempo de televisão e tal, como se você não estivesse disputando no mesmo carro, no mesmo momento. Isso não é uma questão para ser discutida do ponto de vista teórico, ou tem uma justificativa que possa. É assim mesmo, tem que ser. A representação ela é retroativa. A questão é a seguinte, porque isso é próprio do sistema proporcional que a gente adotou. Então, assim, no nosso sistema, que é um sistema muito peculiar, a gente vai encontrar poucos muito peculiar isso, porque são poucos. Assim. Então, assim, parecido com a gente, só tem nós vamos ter a Bélgica. Nós vamos ter são poucos. Pouquíssimos. A gente tem a Bélgica, e na verdade é meio Frankenstein o nosso sistema. A gente chega ali na Bélgica, aí você sai dali, você vai encontrar o quê? Zimbábue, umas coisas assim, sabe? Aí você vai encontrar os Estados Unidos. Exato. Enfim, mas é o nosso sistema. Esse problema que você trouxe é um problema próprio desse tipo de organização. Certo? O que acontece? O Congresso, ao longo do tempo, ele foi definindo esses critérios. Né? E você sabe que quem define os critérios é quem faz as leis. E quem faz a lei é que tem um voto. E aí a legislação vai mudando e ela vai. Eu entendo o seguinte. Eu não sei se é legítimo esse tipo eu entendo o seguinte: as minorias têm que ter seus direitos representados. Porque assim, o sistema constitucional ele serve para isso. Para quê? Para que você respeite o desejo da maioria e o direito das minorias. Você podia ter um candidato com muitas condições de proposição e programado do que um que já está há tantos anos. Agora, o que acontece? Vai mudar a legislação. Assim, não se retira o direito de participação. A igualdade de condição é que ela é afetada. Então, assim, um partido maior ele vai ter mais acesso à questão de fundo partidário. Você tem até o exemplo agora do Massal, que não tem tempo nenhum para provocando um fenômeno ruim. São fenômenos. Como aconteceu agora na França. Na França agora aconteceu também. Ninguém imaginava. A extrema-direita avançou, mas aí você vê, um sistema ele tem que ter maneiras de se equilibrar, né? Que é a história dos meios e contrapesos. Então, assim, lá na França, o que aconteceu? Poxa, nós tivemos aqui um resultado fortíssimo da extrema-direita num primeiro momento, e aí o que aconteceu? Qual era o fenômeno lá? O fenômeno lá era a população não tinha costume de votar. Era uma coisa assim, poxa, eu sou obrigado aí, não vou, o negócio vai lá, e se der um problema aqui, nós vamos protestar, porque o francês gosta de protestar, ele faz um protesto. Entendeu? E pronto, só que quando ele viu, né, a população percebeu que a extrema-direita estava avançando, porque eles se organizaram mais para ir às urnas, quando foi no segundo momento, aí o centro foi e conseguiu levar o povo para votar. Então, isso fez com que houvesse uma coalizão e permitisse que a extrema-direita não chegasse ao poder. Né? Mas, você vê, tem ali uma maneira de se equilibrar. E tem uma força, né? Exatamente. Tem uma maneira de se equilibrar. E hoje, no Brasil, a gente não vive esse fenômeno assim, como é lá na França, chegava a 40% de abstenção. Aqui nossa abstenção é em torno de 20%. Mas isso é a regra geral, em qualquer lugar que se faz eleição. É isso, é 20, 15, 20 alguma coisa. Né? Porque próprio de um lugar de dimensões continentais como o nosso, as pessoas migram, vão para um lugar, vão para o outro, etc. Enquanto a gente não tiver condição de votar em qualquer lugar, a abstenção vai ser alta. Né? Vai ser nesse nível, por exemplo. Né? E a gente tem lugares como maiores, por exemplo, como São Paulo, em que o número de pessoas que votam efetivamente, por exemplo, às vezes um candidato ganha até no primeiro turno, mas ele não tem nem 30% dos votos. Mas ele teve ali mais 50% dos votos válidos. Né? Foi o caso lá do fenômeno Dória, lá atrás. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo com o doutor Alexandre Nogueira. Doutor, rapidamente. Governo Lula, rapidamente, avaliação. Boa. Governo Rafael Fonteles. Boa. Essa questão política está concentrada esses atores. Lula, Rafael, tem condição de melhorar o desempenho? Tem. Eu vejo que o Lula melhorou muito nos últimos, vamos dizer assim, dois trimestres, né? E que isso vai fazer com que esses bons resultados vai fazer com que ele possa melhorar a atuação dele no Congresso, que é o maior vetor, vamos dizer assim,
vamos dizer assim, que é um vetor que impede certos avanços que o governo está tentando. Mas quando você tem bons resultados econômicos, o Congresso se rende a determinadas pautas. Né? Rafael Fotelli, isso é uma boa surpresa. Surpreendeu ou é já esperado? Muito. Eu esperava. Eu particularmente esperava. Tem bons resultados. É um governo que se comunica muito bem, né? E que está trazendo muita novidade. Né? Mas, do meu ponto de vista, precisa ainda melhorar o relacionamento com as forças políticas tradicionais. Teresina, quem ganha? Teresina, Rafael, ou Fábio Novo, Silvio Mendes, doutor Eu entendo que o Fábio mesmo. Fábio Novo. Ok, doutor Alexandre, muito obrigado. Obrigado ao Roberto John. Nós voltamos na próxima segunda-feira com mais um podcast do portal piauihoje.com. Dê um like aqui, né? Acompanhe aí o nosso portal nas redes sociais. Nós vamos publicar no portal Piauí Hoje a matéria, a entrevista com o doutor Alexandre Nogueira. Muito obrigado. Eu que agradeço que estamos à discussão. Roberto John, muito obrigado. Também estou à disposição. Sim.